Isso aqui é uma coisa que aparece com muita frequência nos vestibulares, tá? Funções orgânicas. E é importante saber identificar cada função orgânica, tá bom? Então a gente vai falar a respeito das funções que têm oxigênio, certo? Então a primeira função que a gente vai estudar, Carolina. Bom dia, Carolina, tudo bem? Então, pessoal, como eu estava dizendo, a gente vai falar a respeito das funções orgânicas oxigenadas. E é muito importante você saber identificar as funções, tá? Olhar no composto. Tudo bem, Caroline? Então, ah, é importante saber identificar, tá? Faltando só a Ana Beatriz, né? É isso? É. Então, pessoal, a primeira função oxigenada que a gente vai conhecer aqui, tá? É a função ácido carboxílico, tá? A função ácido carboxílico, ele vai apresentar esse C dupla O, isso aqui se chama carbonila, tá? Isso aqui se chama hidroxila, quando eu tenho esse OH ligado a um carbono. Então, os ácidos carboxílicos, eles vão apresentar o C dupla O, tá? Seguido de uma hidroxila. Isso aqui tudo se chama carboxila, esse conjunto da carbonila seguida do OH. Ele pode apresentar essa carboxila, tá, condensada dessa forma aqui. Quando você vê esse CO, é o C dupla O. Carbono faz sempre quatro ligações. Então veja bem, ó, ele vai estar fazendo um com radical, onde que está ligado aqui o restante da cadeia, tá? Oi, Ana, bom dia, tudo bem? Tá sumida, Ana? Faz dias que eu não te vejo. Então, criançada, ó. Então, veja bem, ó, uma ligação aqui. Aí ele vai fazer uma dupla com oxigênio, que é a carbonila. Essa carbonila não aparece só no ácido carboxílico, tá? Tem várias funções que tem essa carbonila. Então a gente vai ver qual que é a particularidade do ácido carboxílico. A carbonila seguida do OH, sempre nas pontas da cadeia, certo? Então ele pode aparecer condensado desse jeito, quando você vê esse COOH, isso aqui é nada mais nada menos do que a carbonila seguida do OH. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos, você sempre vai colocar na frente do nome a palavra ácido, o prefixo com o número de carbonos que tem na cadeia. Ele pode ter só ligação simples ou pode ter dupla. É muito raro aparecer ligações triplas. Se aparecer, você coloca in, tá? Então ele tem, ó, palavra ácido, prefixo an ou en, se tiver uma dupla, né? Com final oico. Então todo ácido carboxílico vai ter o final oico. Então vai ficar, por exemplo, ácido metanóico. Se aqui fosse um hidrogênio, por exemplo, apenas um carbono, ácido metanóico. Ácido etanóico, ácido propanóico, butanóico, pentanóico e assim vai embora, certo? Então, olha um exemplo, ó. Eu tenho aqui um ácido carboxílico com 3 átomos de carbono. Então, um, 2, 3 átomos de carbono. Então, este cara aqui é o ácido propanóico, certo? Se eu tenho um, 2, 3, 4, tá? Então eu tenho ácido butanóico, ok? Simples assim. Agora veja bem, pessoal, se por acaso tiver um radical na cadeia de um ácido carboxílico, eu começo a numerar da carboxila, nesse carbono da carboxila, tá? Então eu tenho um,
2. Então, no carbono 2 tem um metil. Então, primeiro a palavra ácido, depois vem, no carbono 2 tem um metil e o nome da cadeia principal, butanóico, certo? Então, esse é o ácido 2-metil-butanóico, certo? Aqui eu coloquei, pessoal, o nome comercial de alguns ácidos carboxílicos, porque isso aqui costuma aparecer. Eu desenhei eles todos condensados assim, sem colocar a fórmula assim, fica mais fácil para mim desenhar, tá? Então, por exemplo, ó, com um único ácido de carbono, um único átomo de carbono, ele é o ácido metanóico. O ácido metanóico ele é conhecido comercialmente como ácido fórmico, tá? Porque ele foi encontrado pela primeira vez em uma formiga que queima, por isso ácido fórmico, certo? Com dois átomos de carbono, é o ácido metanóico, o nome oficial dele, tá? O nome UPAC. E ele é conhecido comercialmente como ácido acético, que vem do latim acetum, quer dizer azedo. Esse cara está presente no vinagre, tem 4% desse cara no meio do vinagre, desse ácido carboxílico aqui, tá? Então, olhe bem, ele tem CH3, C dupla O, OH, tá certo? O cara com 3 átomos de carbono é o ácido propanóico. Ele é conhecido comercialmente como ácido propiônico. Propiônico quer dizer em latim presente na gordura, tá? Então esse cara aqui dá o cheiro de fritura, por exemplo, no óleo. Esse cara é bem volátil, tá? Ele é um ácido, por exemplo, que evapora bem mais fácil do que os outros componentes da gordura. Então esse cara que dá o cheiro de fritura, por exemplo, tá? Com 4 átomos de carbono é o ácido butanóico, que é conhecido como ácido butírico, que vem do latim butter, quer dizer manteiga, tá? Então esse cara aqui, ele que dá o cheiro de manteiga velha, queijo velho, aquele cheiro de manteiga rançosa, é esse cara aqui. Onde mais que ele tá? A gente libera ele no suor. Ele que dá o cheiro, por exemplo, de chulé, subaqueira. Esse cara não tem um cheiro muito agradável não, tá? Então, esse cara aqui é o ácido butanóico. A gente secreta ele no suor. Então, ele que dá o cheiro ruim do suor, esse cara aqui, tá? O ácido pentanóico, com 5 átomos de carbono, ele é conhecido comercialmente como ácido valérico. Esse cara foi encontrado pela primeira vez em uma planta chamada valeriana. Ele era usado como anti-inflamatório, foi um dos primeiros anti-inflamatórios a ser utilizado pelo homem. Só que muito ácido isso aqui dava um problema no estômago da pessoa. Os caras faziam um chá, tá? Para extrair o ácido valérico da valeriana. Esse cara tem um cheiro horrível, tá? O cheiro desse troço é horrível, esse negócio aqui. O cara para beber isso aqui, ele devia estar bem mal, porque Deus o livre com o cheiro desse troço aqui. É horrível o cheiro dele. Este cara aqui, ó, ele tem duas carboxilas. São dois carbonos com C dupla O para cá, igual aqui, ó, tá vendo? C dupla OH, C dupla O, OH. Então ele tem um C dupla O, OH do lado esquerdo e ele tem um C dupla O, OH do lado direito, com dois carbonos. Ele é conhecido como ácido etano dioico, porque ele tem duas carboxílicas. As carboxilas eu chamo de oico, então ele tem dois oicos, certo? Esse cara é conhecido comercialmente como ácido oxálico. O ácido oxálico é um dos principais conservantes utilizados em carnes, por exemplo, embutidos, tipo mortadela, salsicha. Ele é muito utilizado como conservante desse tipo de alimento, tá? O ácido oxálico, ele é um antioxidante bem forte. Então eu coloquei alguns aqui porque vocês vão ver que os aldeídos, tá? Ah, eles acabam derivando dessa nomenclatura. Por exemplo, aldeído com um carbono, ele é conhecido como aldeído fórmico, ou simplesmente formaldeído ou formol, só para você ter uma noção.
tá? Então ele deriva desses caras aqui, a nomenclatura comercial deles. Os aldeídos, pessoal, muito parecido com ácido carboxílico. O que você vai se tocar para diferenciar? O aldeído, ele tem só a carbonila seguida de um H. Ele não tem o OH igual ao ácido carboxílico, ó. O ácido carboxílico, OH. O aldeído, ele tem só um hidrogênio, sempre nas beiradas da cadeia, tá? Sempre na beirada da cadeia. Então, ele pode aparecer condensado desse jeito, com esse CHO, ou às vezes vem COH. COH, condensado assim, tá? A nomenclatura e o PAC dele, eu vou usar prefixo com o número de carbono que tem na cadeia, com AN ou EN se tiver uma ligação dupla. Claro que não pode ser aqui a ligação dupla, que aqui já tem 4 ligações, né? Com final AL de aldeído, tá? Então, final AL de aldeído. Então, vai ficar, por exemplo, metanal, etanal, propanal, pentanal, tá? Hexanal e assim vai embora, certo? Olha alguns exemplos, ó. Esse cara aqui, ele é o metanal. Ele é conhecido como aldeído fórmico, porque, como eu disse, ele deriva da nomenclatura comercial dos ácidos carboxílicos, todos os aldeídos, tá? Então, ele também é conhecido comercialmente como formaldeído ou simplesmente formol. Então, o metanal é o formol, tá? Outro exemplo aqui, eu tenho, ó, 3 átomos de carbono. Esse cara é o propanal ou propionaldeído, tá? Ou aldeído propiônico, tá? Com 4 carbonos. Butiraldeído, com 2 carbonos, acetaldeído. Então, eles derivam daquela nomenclatura comercial dos ácidos carboxílicos, tá? Se por acaso eu tiver um metil na cadeia, é claro que eu sempre começo a numerar da função orgânica. A função tem prioridade em cima de dupla, em cima de radical, em cima de qualquer coisa. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, 3 e 4 da cadeia. Então, eu tenho 2 metil, 1, 2, 3, 4, but, an, porque só tem ligação simples, final al, porque ele é um aldeído, certo? Então, 2 metil, butanal. Se tiver uma dupla, você tem que colocar a posição da dupla. Então, ele vai ficar, por exemplo, ó, 1, 2. Então, 2 metil, but, porque são 4. 2 é a posição da dupla ligação com final enal, tá certo? Então, todo aldeído, final al, tá? Agora vamos conhecer as cetonas. As cetonas, o aldeído é muito parecido com a cetona, até nas propriedades, muito parecido mesmo. Então, por exemplo, o aldeído, ele tem essa carbonila onde? Nas extremidades da cadeia, sempre na beirada. A cetona, ela vai ter a carbonila entre 2 átomos de carbono, no meio da cadeia, tá? É óbvio que aí não vai ter o hidrogênio, né? Então, no meio da cadeia, a carbonila da cetona. No caso da cetona, se a cadeia tiver mais de 4 carbonos, tá? É precisa de você colocar a posição disso aqui, tá? Então ela pode aparecer assim ou pode simplesmente aparecer esse CO, você sabe que é o C dupla O, tá? Então as cetonas, a nomenclatura delas vai ficar assim, eu vou usar prefixo, an ou en, se tiver uma ligação dupla, é claro que não pode ser aqui do lado, né? Com o final ona de cetona. Então você viu esse final ona, eu estou me referindo a uma cetona, tá certo? Então olha o exemplo, ó. Essa aqui é a 1, 2, 3, prop, com final ona. É a menor cetona que existe. Para estar no meio tem que ter no mínimo 3, né? Essa aqui é a propanona, que comercialmente é chamada de acetona. Por que esse acetona? É porque esse A
refere-se a cetonas com quantidade ímpar de carbono que a carbonila está exatamente no meio. Então só as ímpares que vão ter essa nomenclatura A comercial, entendeu? Então, ó, a, a propanona, que é conhecida como acetona, né? Se aparecer, por exemplo, a pentanona, quer dizer que 5 átomos de carbono com a carbonila bem no meio, a pentanona, já tinha falado, né? A heptanona com 7, né? A nonanona com 9, tá? A gente trabalha só até 10 átomos de carbono, né? Então, tranquilão. Se a cadeia, como eu disse para vocês, for uma cadeia maior, tá? For uma cadeia maior, existe a necessidade de você colocar a posição da carbonila na cadeia. É claro que eu vou seguir a regrinha, eu vou começar a numerar mais próximo da função orgânica do grupo funcional. Então eu tenho, ó, carbono 1, 2. Então, onde que está a carbonila? No carbono 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o prefixo é pente. An, porque só tem ligação simples entre carbono. De acordo com a nomenclatura moderna, eu coloco a posição da carbonila, carbono 2, com o final ona. Por que isso? Porque poderia estar aqui. E o composto é totalmente diferente quando está no carbono 2 e quando está no 3. Aí ela seria quem? A 3 pentanona, que é a pentanona que eu acabei de comentar. Tá certo? Então, é um composto diferente. Então, eu preciso colocar a posição da carbonila na cadeia. Tá? Quando eu tenho ligação dupla na cadeia, de uma cetona, tá? Eu preciso pôr a posição também. Tá? Aqui está a nomenclatura antiga, aqui eu coloquei a nomenclatura moderna. Ó, 5 átomos de carbono, pente. Poderia ter um metil, por exemplo, na cadeia também. Por exemplo, se tivesse um metil no carbono 3, 3 metil, 2 pentanona. Normal, tá? Então aqui, ó, nome da cadeia, ó. Eu tenho pente 3 é a posição do en, que é a dupla. 2 é a posição do ona, que é quem? A carbonila. Agora, pessoal, quando tiver um composto, é comum usar esse tipo de nomenclatura, tá? Esse cara é quem? Ó, 1, 2, 3, 4. Esse cara aqui é a butanona, tá certo? Que no caso não precisa numerar, porque ela só pode estar no carbono 2. Se estivesse aqui, seria 1, 2, seria o carbono 2. É comum usar esse tipo de nomenclatura para cetonas quando aparece alguma cetona estranha. Vamos supor que ela tivesse um benzeno aqui, tá? Aí seria o fenil, como você ia chamar ela? Fenilmetilcetona. Então, neste caso, quando é uma cadeia estranha com uma cetona, eu uso esse tipo de nomenclatura. Então, eu tenho aqui, ó, um etil, ordem alfabética, tá? E um metil. Então, eu posso chamar isso, ó, etilmetilcetona, certo? Agora vamos conhecer o éster, tá? Os ésteres, ele vai aparecer a carbonila. Você viu tanto de cara que tem carbonila. Até agora todos têm carbonila que eu estou mostrando até agora, tá? Então esse cara vai aparecer a carbonila, o C-O, seguido de um oxigênio no meio de carbonos na cadeia. Então ele lembra bastante o ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem C-O, mas só que H aqui. Esse cara tem C-O, só que continua uma cadeia. Então ele aparece no meio dos carbonos da cadeia, esse C-O. Então isso é chamado de éster. Os ésteres são extremamente utilizados. Eles são essências artificiais de frutas, tá? De legumes. Quando você vê essas essências artificiais, todas são ésteres. As frutas têm eles dentro. Então, eles são sintetizados. Por exemplo, essência de maçã verde, essência de banana, essência de abacaxi, são todos ésteres. A baunilha, e assim vai, tá? Então veja bem, ó, o C-O
CO. Ele pode aparecer condensado desse jeito, COO. Você viu esse CO, você sabe que é o C-O, tá? Isso entre dois carbonos da cadeia. Esse cara tem nome e sobrenome, tá? Depois eu vou fazer um resuminho com as funções e as características na frente. Vou fazer um resumo e vou colocar esse resumo para vocês ter como fazer uma consulta rápida, tá? Vou colocar no final aqui. Então, eu vou usar prefixo da primeira cadeia que está com a carbonila, com an ou en, com o final oato. Então vai ficar, por exemplo, metanoato, etanoato, propanoato. Aí vem o sobrenome dele. D, eu uso o prefixo da cadeia que está ligada nesse outro O, aqui no O, tá? Prefixo com an ou en, com o final ila, certo? Então olha um exemplo, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3. Prop, an, porque só tem ligação simples entre carbono, com final oato. Então, propanoato de, vem o nome dessa cadeia agora, metila, certo? Fica com o nome bem invocado, né? Olha esse, ó. 1, 2. No carbono 2 tem um metil. Então, 2-metil propanoato de metila. Certo? Tranquilo, né? Agora os éteres. Os éteres já não tem carbonila. Acabou os caras que tem carbonila. Os éteres são simples de você identificar. Os éteres, eles vão ter um oxigênio entre os carbonos da cadeia. Onde esse radical em volta do O pode ser igual ou diferente, esses dois aqui. Por isso que eu coloquei um R', o outro um R, o outro R'. Então a nomenclatura funciona assim, ó. Eu vou dar o prefixo que indica o número de átomos de carbono do radical menor que está em volta do O. Pode ser esse ou esse, o menor, que tiver menor número de carbonos. Igual aqui, ó. Esse tem 2 e esse tem 1. Um. Então primeiro eu dou nome a esse aqui com o final oxi. Então vai ficar metoxi. E aqui eu dou o nome de hidrocarboneto dele. 2 etano. Então, metoxietano, o nome do éter aqui, tá? É uma nomenclatura usual, muito comum para os éteres, tá? Que eu vou usar a mesma coisa, ó. Eu vou usar a palavra éter, vou pegar o radical menor, então, por exemplo, éter, os dois com final ico, tá? Então, éter, eu vou usar metílico, etílico, tá certo? Então, olha o exemplo, ó. Éter, metílico, etílico. Tá? É muito comum você ver essa nomenclatura. Por exemplo, se tivesse 2 etil em volta dele, éter dietílico. Tá? É comum usar essa nomenclatura, que seria o etoxietano, por exemplo. Tá? O etoxietano é o éter comum, aquele éter comum que você... Esse seria o etoxietano, esse cara aqui, ó, onde eu teria CH3, CH2, o oxigênio, CH2, CH3. Então, esse é o éter. Esse éter é o etoxietano. Tudo junto, tá? Etoxietano. Que ele é conhecido comercialmente, tá? Como éter etílico. Ou melhor, vamos melhorar isso aqui, éter dietílico. Ou é muito comum ele ser chamado de éter sulfúrico. Esse é o éter que você compra na farmácia, tá? Então, esse cara tem esse nome de éter sulfúrico, porque se eu pegar um álcool, reagir 2 etanol na presença do ácido sulfúrico, eu consigo fazer esse cara aqui.
tá? Consigo fazer esse cara. Agora, pessoal, os alcoóis. Como que eu identifico um álcool? Presta bem atenção nisso, pessoal. Para ser um álcool, ele vai apresentar um OH ligando a um carbono que não tem a dupla ligação em volta dele. Então, isso seria um álcool. Todo álcool eu vou usar prefixo com an ou en, desde que esse e não esteja nesse carbono, tá? Com final ol. Então veja um exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, este cara é um álcool, tá? Ó, carbono 1, 2. Então esse cara seria o 2-metil, 1, 2, 3, 4. But, posição do OH, 2-ol. Se fosse uma cadeia fechada, ó, carbono 1, carbono 2. Então 2-metil, ciclo, porque a cadeia é fechada, butan com final ol. Por que eu não coloquei a posição do ol? Porque eu sei que sempre o carbono 1 numa cadeia fechada vai ser o carbono que está com OH. Se você colocasse butan 1 ol, não tem problema nenhum. Não é necessário, mas se você colocar, não tem problema. Tá? Então, aqui está o etanol o álcool mais simples que existe, tá? Mais simples é o metanol, quer dizer que só tem um carbono, met com final ol, mas aqui eu tenho o famoso etanol, que está presente em bebidas alcoólicas, o álcool combustível, tá? É o mesmo álcool que está na bebida alcoólica, é o mesmo que é o álcool combustível, é o etanol, tá? Que muda a proporção que tem, né? Quantidade de água misturada no meio é que muda. Então, no caso aqui, eu tenho o etanol. O etanol também é conhecido como álcool etílico, tá? Comercialmente como álcool etílico. O metanol pode ser chamado de álcool metílico, álcool propílico, butílico, pentílico e assim vai embora, tá certo? Esse é nome comercial. O nome oficial, metanol, etanol, propanol, butanol, certo? Então, olha aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2. Esse cara é o butan 2-ol, que é conhecido como, se eu pegar isso aqui, quem que é esse radical? É o sec-butanol, não é isso? Desculpa, é o sec-butil. Esse radical aqui, ó, secundário, 1, 2, 3, 4. Esse radical é o radical sec-butil. Se você olhar naquela tabelinha de radicais que eu passei, você vai ver ele lá. Ele é o sec-butil. Então, é comum ele ser chamado de álcool sec-butílico, certo? O álcool, ele é considerado um álcool primário quando ele tem essa hidroxila ou oxidrila, que é a mesma coisa, tá? Quando ele tem essa oxidrila aqui, ligada ao carbono primário da cadeia. Então ele é um álcool primário. Eu chamo de álcool secundário quando o OH está ligado a um carbono secundário da cadeia. E álcool terciário quando o OH está em um carbono terciário. Observe que esse carbono se liga com 3 outros, tá vendo? Então, esse tipo de classificação aparece bastante, tá? Outra classificação que aparece, de acordo com o número de oxidrilas no álcool, quando ele só tem um OH, ele é um monoálcool ou monol, que a gente fala. Quando tem duas, ele é um diálcool. Quando ele tem 3, ele é um triálcool, que é o caso da glicerina. A glicerina é um triálcool, tá? É um triol, a glicerina. Ela se chama propanotriol, ela tem 3 assim, ó. Esse tem 4, né? A glicerina tem 3 carbonos com 3 OH, tá? Ela é o propanotriol, ela é um triálcool, a glicerina, tá? E qualquer, se tiver mais de 3, tá?
Então, por exemplo, 4, 5, OH, eu já chamo ele de poliol ou poliálcool, tá? Isso é muito presente em açúcares, tá? Em carboidratos, isso aqui. Essa nomenclatura de Kolbe aqui, isso aqui não, isso aqui caiu em desuso. Mas só que há uns anos atrás eu vi isso aqui numa prova do Enem. Então não custa a gente falar nisso. Antigamente, os alquimistas chamavam o metanol de carbinol. Então, o metanol é o cara com um único átomo de carbono, né? Então é muito comum, tá, aparecer essa nomenclatura, onde ele coloca assim, ó. Claro, usando a ordem alfabética, né? Etil de metil carbinol. Então quer dizer que tem um etil, dois metil ligado ao carbinol, tá? É claro que o nome oficial disso vai ser o quê, ó? Eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter 1, no caso, ó, a cadeia aqui, ó. Carbono 1, 2, 3 e 4, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter só um metil ligado no carbono 2. Então o nome oficial disso seria 2-metil, 2-metil, tá? É, butan 2-ol, tá? Então o nome oficial disso aqui seria, então, ó, nome oficial disso aqui seria o que, ó? 2 metil butan 2 ol. Esse seria o nome oficial dele, tá? Agora, pessoal, vamos conhecer os fenóis. Os fenóis também têm hidroxila igual ao álcool, tanto que eles chamam ol também, fenol, tá? Então, o que acontece com esses caras? Só que esse OH não vai estar ligado a uma cadeia simples, ele vai estar ligado a um benzeno. Apareceu o OH ligado no benzeno, é um fenol isso aqui, tá? Então, olha aqui a característica do fenol, ó. A nomenclatura deles é muito simples. Todo fenol se chama hidroxibenzeno, tá? O que pode mudar? Ele tem um metil ligado em algum lugar nele aqui. Tipo, 2-metil, ó, carbono 1, 2, 2-metil hidroxibenzeno, 1, 2, 3. 3-metil hidroxibenzeno, se tivesse aqui 4-metil hidroxibenzeno, aqui seria 3 também, que eu ia numerar daqui para lá, e aqui seria 2 também, tá? Então o que pode mudar é ele ter radicais ligados. Então o nome oficial dele, hidroxibenzeno, tá? Que comercialmente ele é chamado de fenol. Então isso não impede que esse cara ele leve o nome da função. É igual a no caso da acetona lá, né? Então, neste caso, esse cara aqui é comum ele aparecer, por exemplo, 2-metilfenol. É o 2-metil hidroxibenzeno, certo? Os enóis, pessoal, muito cuidado para não confundir isso aqui com álcool. Lembra que eu disse para vocês que o álcool apresenta um OH ligado a um carbono sem dupla? O enol tem justamente isso. Ele tem o OH ligado a um carbono com dupla. E o nome dele é igualzinho do álcool. Igualzinho, tá? Eu vou usar prefixo com en, nunca vai ser an, porque ele tem que ter a dupla para ser um enol, tá certo? E o OH tem que estar num desses dois carbonos em volta da dupla. Então eu preciso pôr a posição da dupla e a posição do ol. Olha um exemplo, ó. Esse cara é o etenol, muito parecido com o nome do álcool, tá certo? Só que qual a característica dele? OH ligado a um carbono que tenha dupla ligação. Se a cadeia for uma cadeia maior, eu preciso colocar a posição. Então veja bem, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então se aqui são 4 carbonos, but. Posição do E no carbono número 1,
sempre menor numeração, volta da dupla. Posição do ol no carbono número 2. Então, ele é o but 1En2ol. Então, isso aqui é um enol, isso não é álcool. Cuidado que isso aqui aparece os caras afirmando que isso é um álcool. Para ser álcool, não pode ter dupla no carbono onde ele está. Ele poderia ter uma dupla na cadeia. Por exemplo, se a dupla fosse aqui, ó, ele não seria um enol, ele seria um álcool, tá? Se a dupla fosse aqui e não aqui, entendeu? Então a diferença é essa entre os dois, é muito pequena a diferença. Agora vem comigo, ó. A questão número 2, a questão número 1 do módulo, eu acho que é o 36 esse aí, né? É isso? Deixa eu confirmar. 36 ou 37? Peraí, deixa eu ver aqui. 37, desculpa. Do módulo 37. Então aqui a gente falou do módulo 37, do 38, o 39 ainda falta eu falar as funções dele, tá? Eu falei só do 36, do 37 e o 38 aqui, tá? Porque nessa ordem fica mais fácil de vocês compreenderem. Depois no final eu vou colocar, como eu disse para vocês, uma tabela com um resumo dessas funções, que fica bem fácil de você identificar as funções, tá? Eu fiz uma tabelinha bem legal que fica fácil fazer isso. Ó, preste atenção nessa questão, ó. Ele fala assim, ó: o mentol ocorre em várias espécies de hortelã e é utilizado em balas, doces e produtos higiênicos. Como você pode ver, o mentol tem um OH ligado a um carbono que não tem dupla. O mentol é um álcool, tá? Ele é um álcool de cadeia mista, parte fechada, parte aberta, ok? Observe a estrutura do mentol e assinale a alternativa correta. A fórmula molecular do mentol é C10H19O. Vamos verificar isso? Ó, quantos carbonos? Cada quina é um carbono, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quantidade de carbono está correto. Os hidrogênios, lembrando que carbono faz sempre 4 ligações. Então eu tenho, ó, 3, 6, 9. 1, 2, 3. Falta 1, não falta? Então, 10. 1, 2. Falta 2. Então, 11, 12. Aqui também falta 2. 13, 14. Aqui falta 1. 15. Aqui falta 1. 16. Aqui falta 1. 17. 18 com esse. 19, 20. Então, está errado. São 20 hidrogênios e não 19. O mentol possui 3 carbonos secundários. Vamos ver quantos que eu tenho? Eu tenho, este se liga com 1, 2. Este carbono se liga com 1, 2, então ele é secundário. Esse se liga com 3 outros, é terciário. Tá? Esse é terciário, primário, primário. Esse também se liga com 2, ó. 1, 2. Isso aqui não é carbono. Este também. 1, 2. Então ele tem 4 carbonos secundários. E não 3, como está dizendo aqui. Possui um radical isopropil. Possui. Olha aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3. Então este radical aqui é o propil com a ligação no meio. Se fosse na beirada, seria o N-propil. Se fosse esse carbono ligado aqui, seguindo os 3, seria o N-propil. Mas como está bem no meio, esse cara é o isopropil. Então ele possui. Possui função orgânica fenol? Não. Isso aqui é um álcool. Para ser fenol tinha que ser um benzeno isso aqui. Isso aqui não tem ligações simples duplas alternadas, não é benzeno. Então, letra C. Certo? A questão número 2. As essências artificiais são destinadas ao uso de perfumaria e saboaria para a composição de perfumes de flores. Assim, a essência artificial de rosas, essas aqui geralmente são alcoóis, tá, pessoal? Geralmente de frutas que são ésteres, que eu comentei, tá?
Então, olhe bem, a essência artificial de rosas é constituída de geraniol, citronelol e formiato de citronelila, tá? E butirato de citronela e etc, etc. Assinale a fórmula, a seguir, a fórmula do citronelol. É um álcool com OH aqui no carbono número 1, tá? Ele quer saber o nome oficial disso. Então, para dar nome a isso, o que eu faço? Eu vou numerar a cadeia, começando da função orgânica. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho no carbono 3 e no 7, eu tenho 2-metil. Então, 3,7, hífen separando letra de número, dimetil, porque são 2-metil. São 8 átomos de carbono, prefixo oct. Agora eu vou para a posição do en. Qual o menor número em volta da dupla? O número 6. Então, 6 en, hífen 1 ol. Quando o OH está no 1, é muito comum não pôr numeração aqui. Que eu já sei que se eu não pus o número é porque o OH está no carbono 1. Tá? Que é o caso aqui. Você pode ver que na alternativa ele não colocou. Tá? É bom colocar para você não confundir. Tá? Então, no carbono 1 é onde está o ol. Então, letra D. Depois eu vou postar isso lá para vocês, tá? Não precisa ter pressa, tá copiando isso aqui não. Das questões de 3 a 5, ele pede para você escrever a forma estrutural dos compostos. Então, moçada, é mais fácil você desenhar uma fórmula do que você dar nome. Eu vou mostrar o passo a passo de como fazer isso. Olha aqui, ó. Eu tenho ept. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar 7 átomos de carbono, tá? Ept 7. Só com ligação simples, porque é AN. Vai ligar ele só com ligação simples. Depois no carbono número 3, você vai colocar o OH, que é a posição do OU. No carbono número 4, você vai colocar um metil, que é o CH3, no carbono número 4. Agora você vem completando os hidrogênios. Como que você vai fazer isso? Eu tenho uma ligação, então faltam 3. Então 3 hidrogênios. Uma, 2, faltam 2. Eu coloco 2 hidrogênios. Uma, 2, 3, falta 1. Uma, 2, 3, falta 1. Uma, 2, faltam 2. Uma, 2, faltam 2. Uma só, faltam 3. Pronto, está desenhado o cara. Certo? Olha outro exemplo, pentaclorofenol. Peraí, eu sei que o fenol é o benzeno com OH. Ele está falando que eu tenho penta 5, quer dizer que eu tenho 5 cloros em volta dele. Então, está aqui. Eu tenho fenol com 1, 2, 3, 4, 5 cloros em volta. Então, está aqui pentaclorofenol. Ou, o nome oficial disso como que é? O nome oficial dele seria pentacloro, pode pôr tudo junto, tá? Pentacloro, aí você dá um espacinho, porque tem uma H, né? Senão ficaria esquisito. E droxibenzeno. Esse seria o nome oficial dele, tá? Esse nome é nome usual. Aqui, eu tenho but. Se é but, 1, 2, 3, 4. Carbono 1, 2, 3 e 4. Certo? Neste caso, nossa, but. Sim. Vamos pôr numeração? Carbono 1. Deixa eu pôr de outra cor. Carbono 1, 2, 3 e o carbono 4. Então veja bem, no carbono número 2 eu vou ter um ol. No carbono número 3 tem que ter uma ligação dupla. Aí é só completar,
Então eu ponho a hidroxila onde? O OH no carbono 2. Então eu tenho, ó, uma ligação, falta 3. Uma, duas, três, falta uma. Uma, duas, três, falta uma, duas, falta duas. É só completar os hidrogênios depois, certo? Aqui no módulo 38, vem os aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos. Lá no módulo 39 vai vir éter, éster, ó, éter, éster, sais de ácido carboxílico, que eu vou explicar ainda, tá? E os aletos também, que eu vou explicar ainda. Então veja bem, nas questões 1 e 2, dar o nome oficial dos compostos, verificando que a cadeia principal é a cadeia mais longa que contém o grupo funcional. A numeração da cadeia principal começa na extremidade mais próxima do grupo funcional. Só lembrando, ó, aldeído vai ter final al, carbonila seguida de H na beirada, cetona, carbonila no meio com final ona, ácido carboxílico, carbonila seguida de OH na beirada, certo? Então veja bem, esse composto aqui, qual a função orgânica disso? Ó, eu tenho carbonila no meio, isso aqui é uma cetona. Então eu vou começar a numerar a cadeia da onde está mais próximo do grupo funcional. Então carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho carbono 1, eu pus ele desenhado ao contrário, tá? Eita, tá errado isso aqui. Eu acho que isso aqui é de outra questão. Errado isso aqui. Isso aqui é outro cara. Deixa eu empurrar ele para baixo aqui. Isso aqui é um aldeído. Tá? Deixa eu abrir o material lá, que eu já encontro esse bicho. Pera aí. Ixi. Eita. É esse cara. Deixa eu copiar aqui, peraí. Ah, vou copiar esse aqui. Tô fazendo nada, né? Só não vou usar o nome que ele fez aí. Tá. Olha aqui, ó. Neste caso, ó, como eu disse para vocês, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, nomenclatura desse cara, como vai ficar? Olhe bem. Eu tenho aqui, se é 6 carbonos, esse cara tem um prefixo X. Só tem ligação simples entre carbono, an. Tá? Mas só que antes, o que eu tenho? Que eu esqueci, ó. Ele tem um metil no 3 e no 4. Tem que colocar antes, né? Então, 3,4 hífen, para separar a letra de número, porque são dois, metil, hexan, hífen, 2, ona, porque é uma acetona, certo? Este cara aqui é um aldeído. O aldeído, vou começar numerado aqui para lá. Então eu tenho, ó, carbono 1, 2, 3,
4 e 5. No carbono 2, eu tenho um metil para cima, um para baixo e outro no 3. Então eu vou repetir duas vezes o número 2. Ó, 2,2,3 trimetil, 5 átomos de carbono. Pente, só ligação simples, an, com final al. Então, 2,2,3 trimetil pentanal. Esse é o nome dele, certo? Vamos lá. A questão 3. Aqui na questão 3, preste bem atenção nessa questão, senão ela pode ficar meio complicadinha, ó. Ele diz assim, ó: o uso de protetores solares em situações de grande exposição aos, aos raios solares, como por exemplo nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos. Grifem isso, pessoal. Então ele precisa ter. Eita caramba, desculpa aí. Então ele precisa ter anéis aromáticos, então ele tem que ter benzeno na cadeia, tá? Conjugados com o grupo carbonila. Então, o que é ser conjugado? Tem que ter o anel aromático, tá? Uma ligação carbono e depois a carbonila depois, que é o C-O, tá? Então, isso precisa estar conjugado com uma carbonila, tá? Então, isso precisa estar conjugado com grupos carbonila, tá? Para ele ter essa situação, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta, mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida com a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Então ele precisa ter ligações simples e duplas, um do ladinho da outra. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em sua extremidade uma parte apolar. O que é ser apolar, pessoal? Vamos até colocar uma seta aqui. Ó. O que seria essa parte apolar que ele está se referindo? Ele precisa ter um hidrocarboneto de cadeia com mais de 4 carbonos aqui. Então ele precisa ter uma repetição de carbono sem ter oxigênio, nada no meio. Então ele precisa ter um hidrocarboneto em uma ponta. Hidrocarboneto numa ponta, que é um cara que só tem carbono e hidrogênio, tá? Porque aí ele ficaria menos solúvel em água. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de um protetor solar? Então veja bem, se eu observar, esse cara não tem benzeno, tá vendo? Como ele não tem benzeno, eu já vou desconsiderar esse cara, tá? Ele não tem o benzeno, tá? Ele é o único que não tem o benzeno. Ele falou que tem que ter anel aromático. Ele precisa ter a carbonila. Então eu vou ver se tem algum que não tenha a carbonila. Ó, este cara não tem a carbonila, tá vendo? Eu já descarto ele também. Eu já venho aqui, descarto esse cara porque ele não tem o C-O, tá? Depois ele me diz que este C-O precisa estar conjugado, tá? Tem que ter uma conjugação. O que é essa conjugação? Ele está falando ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Então ele tem que ter, ó, esse tem, ó, ligação simples, dupla, simples. O que falta nesse cara? Esse cara tem ponte de hidrogênio. Esse cara não tem a parte apolar.
Então esse cara dissolveria na água muito fácil. Não seria interessante, já descarto ele, tá? Agora vem aqui, ó. Este cara tem a carbonila, só que ele não tem a conjugação do benzeno para cá. Esse tem, ó, benzeno, ligação simples, dupla, simples. Então vamos escrever aqui tudo que tem que ter, ó, em volta, para vocês compreenderem, ó. Esse é o cara, tá? Então veja bem, o que ele tem? Ele tem o anel aromático, ele tem um anel aromático, ele tem a conjugação de simples dupla, ele tem a conjugação de ligações, eita caramba, a conjugação de ligações, ele tem a conjugação das ligações, ei, mas que coisa, gente, que eu tô arrumando aqui. Troço chato. Ó, ele tem aqui a conjugação. Como que caramba que tá acontecendo com esse trem? Conjugação de ligações simples e dupla alternadas, tá? Conjugação de simples duplas, simples e duplas sendo alternadas, tá? Ele tem a... Mas que coisa, cara, que tá acontecendo com esse trem? Ué, doidou o computador aqui. Eu acho que o mouse tinha prendido alguma coisa assim, tá muito louco o trem aqui. Ó, então eu tenho aqui, de novo, eu tenho aqui a carbonila, que ele pede, tá? Eu tenho aqui a carbonila que ele tá me pedindo aí. E eu tenho também, pessoal, aqui, tá vendo essa ponta aqui, ó? Eu tenho um, dois, ó, 8 carbonos aqui, uma cadeia bem grande, com mais de 4, como eu disse, só com carbono e hidrogênio. Isso aqui faz ele ficar bastante apolar. Isso aqui faz com que esse cara fique ruim para dissolver em água. Isso é legal para um filtro solar, né? Isso é legal para um filtro solar. Então, no caso, ele tem aqui o que? Um hidrocarboneto que é apolar, certo? Então, tem todos os requisitos que pediu, então eu vou marcar a letra E, tá? Por que que não seria esse? Esse não tem a conjugação aqui, tá? Por que que não seria esse? Esse não tem a parte apolar, ok? Ó, a questão número 4. Ele diz assim, ó. A fórmula representa a estrutura do geraniol, também conhecido como citral A, um dos compostos responsáveis pelo aroma do limão. Então, este cara, observe um detalhe, ó, que tem nele aqui, ó. Aqui ele tem um, ó, carbono, dupla, ó. Então, aqui tem um hidrogênio. Eu não posso esquecer desse detalhe, que aqui tem um hidrogênio nesse local aqui. Aqui tem um hidrogênio aqui.
Então, esse cara é o quê? Ele é um aldeído, pessoal. Tá? Esse cara é um aldeído. Tá vendo essa função aqui? Ó, C dupla O, H. Isso aqui é um aldeído. Então, vamos marcar aqui que ele é um aldeído. Então, esse cara é um aldeído. Ele é um aldeído. Ok? Então, o geranial é um aldeído. O geranial é um composto que pertence a qual função orgânica? Ele é um aldeído. Se eu desenhar ele dessa forma, fica mais fácil de você ver. Vendo? Então, o geranial, ele é um aldeído. Ele tem aqui na ponta o que, pessoal? Ele tem aqui o C dupla O seguido de um H. Certo? Ele é um aldeído. Então, letra E. Tá? Que doido, copiei o trem com resolução e tudo. Ué, ó a 3 aqui resolvido, que bosta. Tem a 3, a 4 copiado umas 50 vezes aqui. Que rolo é esse que eu fiz aqui? Deixa eu apagar isso. Vamos deixar aqui. Problema. Então, moçada, após isso aqui, ó, sais orgânicos, ésteres, vocês já conhecem, éteres, vocês já conhecem, e os aletos orgânicos. Então, se eu apresentar os sais orgânicos para vocês, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Os sais orgânicos, eles têm nomenclatura muito parecida com o éster, tá? Então, veja bem, sais orgânicos. Vou aumentar um pouquinho essa letra aqui. Sais orgânicos. Os sais orgânicos, eles vão ter como característica, tá, um radical ligado à carbonila. Deixa eu desenhar a carbonila direitinho aqui. Ligado a uma carbonila. Essa carbonila ligada a um oxigênio, tá? Onde esse oxigênio vai estar ligado a um cátion qualquer, tá? A um cátion qualquer. Então, isso aqui é um sal. O que é isso aqui, pessoal? Esse cara saiu da reação de um ácido carboxílico com uma base. Forma um sal. Ácido com base me dá sal. Então, ele pode aparecer condensado assim também, tá? COO menos. Um exemplo de um cara desse, o sabão. O sabão é um sal de ácido carboxílico, tá? O sabão é um sal de ácido carboxílico. Então, esses caras, a nomenclatura desse cara, tá? A nomenclatura é parecida com o éster. Então, ele vai ficar assim, ó. Eu tenho lá, é parecida com o éster, a nomenclatura dele, tá? Então, veja bem, ele vai ter prefixo mais o an, se tiver ligação simples, tá? Ou o en, se ele tiver uma ligação dupla, pode ter, por que não? Tá? Uma ligação dupla, né? Com o final o ato.
Então vai ficar, por exemplo, metanoato, etanoato, propanoato, igualzinho ao éster, tá? Então, mais o final, oato, tá? É o nome dessa parte aqui, ó. Tá? Então vai chamar, por exemplo, metanoato, etanoato, propanoato, butanoato, tá? De. Aí vem na frente o nome do cátion que tá ligado. Então vamos ver um exemplo. Então se eu tiver algo assim, ó, eu tiver o CH3, opa, CH3, CH2, C, vou pôr condensado, tá? O menos, mais fácil para me desenhar aqui. E, por exemplo, um Na mais um, tá? Então eu tenho aqui um sal de ácido carboxílico. Nome desse cara, ó. Eu tenho 1, 2, 3 antes da carbonila. Então esse cara é o propanoato de sódio. Viu que tranquilo? Quer ver um outro exemplo? Ó, esse cara aqui é bastante conhecido por vocês, ó. Vou pôr o nome comercial dele aqui, C17 H32 COO menos, tá? Na. Pode ser outro metal, tá? Eu tô colocando só o Na aí porque é o mais comum eu usar soda cáustica para fazer esses caras aqui, tá? Então este cara, ele é conhecido como palmitato, que ele vem da reação do ácido palmítico com a soda cáustica. O ácido palmítico é o que? É um ácido graxo tirado da palmeira. Ele é o óleo de coco. Então, palmitato de sódio, tem gente que chama isso de sabão de coco. Olha que doido. O povo põe apelido nas coisas, né? Doideira, né? Agora vamos conhecer os aletos orgânicos, tá? Aletos orgânicos. Os aletos orgânicos é quando aparecer elemento da família 7A na cadeia. Então, aletos não é nem oxigenada e nem nitrogenada, tá? É um caso à parte. Os aletos orgânicos, o que vai aparecer? Vai aparecer um radical, tá? Ligando a um X. Onde eu digo que esse X, eu vou usar muito, a gente usa muito esse termo na química, tá? O X pode ser o flúor, o cloro, o bromo, tá? Ou o iodo. O astato não, porque ele é radioativo, raramente você vai ver ele. A nomenclatura disso fica muito simples, a nomenclatura disso aqui, tá? Então, a nomenclatura seria como se fossem radicais. Aqueles caras lá, metil, etil, mesma coisa, tá? Então vai ficar assim, ó. O nome eu vou pôr a posição, tá? Com o número do carbono que ele se encontra, com hífen. Depois vem o nome do halogênio em ordem alfabética, tá? Mais o prefixo, ou seja, eu vou colocar hífen novo, tá?
ou não, não precisa, dou um espaço. Aí eu coloco prefixo da cadeia principal, prefixo, mais ano ou eno, se tiver uma ligação dupla, certo? Então vamos ver alguns exemplos. Ó, se eu tiver algo assim, ó, CH3, CH, CH, CH3, por exemplo. Tiver um exemplo assim, tá? E aqui nesse carbono, vamos pôr embaixo aqui. Aqui nesse carbono aqui, eu teria ligado a ele. E neste também. Olha o computador me ajudando. Eu tenho aqui, por exemplo, um cloro. E, por exemplo, um iodo. Certo? Então, o nome desse cara, ó. No carbono número 2, eu tenho um cloro. Então, 2 cloro, 3 iodo e o nome da cadeia principal. A cadeia principal é quem? É o butano. Certo? Tranquilo, pessoal? Tranquilo com isso aqui? Hã? Não ouvi. Fala um de cada vez. Então, pessoal, eu vou colocar o resumo depois com isso aqui, tá? Que vai facilitar bastante a compreensão de vocês a respeito disso aqui. Tranquilo? E por hoje é isso, pessoal. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Na próxima aula, na quarta-feira que vem, no dia 4 de novembro, vamos começar às 8h30 de novo, pessoal, pra gente não atrasar o material. Combinado assim? Que a gente está muito atrasado, pessoal. A gente tá na apostila 3 ainda. Aí vocês vão perder conteúdo, não é legal isso. Tá? Meia horinha aí já ajuda a gente um pouquinho, tá? Feito? Porque não adianta eu correr e empurrar a matéria em vocês de qualquer jeito. É ruim. Então é melhor a gente talvez começar um pouquinho mais cedo e mais devagar para poder conseguir vocês entender. Tá bom? Tranquilo? Combinado então? Então valeu, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser, tá? Parar um pouquinho, antes dá o tempo de vocês tomar uma aguinha para voltar para outra aula, né? Deixa eu parar a gravação.